os slides da teoria da elasticidade, né, que a gente está ainda nessa aula e mais uma, talvez até duas aulas, a gente vai ainda estar nesse mesmo assunto. Né? A previsão desse assunto são 12 horas aula, né, pelo menos. Então, terminar a parte básica, né, e possivelmente fazer alguns exercícios também. Né? Lembrando que o que a gente viu até agora, né? A gente viu a parte de tensões, né, definição de tensões e obtenção de tensões num plano orientado qualquer, definido pelo vetor normal. Depois nós vimos a parte de deformações. Né? A parte de deformações, ou seja, a definição das deformações a partir dos deslocamentos. Né? Então, todas as grandezas que vocês precisam estar familiarizados. Lá na parte inicial de tensões, a gente começou a formular o problema de elasticidade e chegamos a escrever as equações de equilíbrio. Né? Já eram três equações de equilíbrio, somatória de forças na direção horizontal, x, y e z, a gente chegava a três equações diferenciais parciais de equilíbrio. Eu já mostrei essas equações. Né? Então, foram essas três primeiras as equações que a gente chegou. Aí você pergunta, e as equações de equilíbrio de momentos, você também não usa? Usamos para mostrar que os tensores, né, as tensões, por exemplo, tal xy, tinham o mesmo valor que as tensões tal yx, certo? Então, o equilíbrio de momentos foi usado para chegar a essas conclusões e a gente já usou essas equações para todos os efeitos, a gente já usou o equilíbrio de momentos na hora que a gente elemento tal xy e tal yx como sendo iguais. Então, em relação ao equilíbrio que eu tenho, realmente me sobram são as três equações de equilíbrio nas direções x, y e z. Tá, deixa eu já compartilhar, né? Então, depois das equações de equilíbrio, a gente entrou na parte de cinemática, seria as definições das deformações em função dos deslocamentos. Eu vou compartilhar com vocês agora alguns slides, né, das aulas anteriores. Cadê? Tá aqui. Então, já apareceu para vocês? Não, né? Agora apareceu. Pronto. Então, estamos vendo as equações diferenciais de equilíbrio, conforme a gente deduziu no início do capítulo, tá? O caso de cima é um caso particular, quando você tem um estado plano de tensões, ou seja, você só tem tensões no plano, nesse caso aí considerando o plano XY, certo? E no caso geral, você tem essas equações aí de baixo. Então, dá para se ver que eu tenho, né, nas equações de equilíbrio, elas são 3, e eu tenho 6 componentes de tensão no problema 3D. No caso plano, eu tenho 2 equações de equilíbrio, mas tenho 3 em termos das tensões. Ou seja, nós chegamos na discussão à conclusão de que as equações de equilíbrio, as equações diferenciais de equilíbrio, elas são insuficientes, né, para resolver o problema de elasticidade geral, né, tanto 2D quanto 3D, porque eu tenho mais incógnitas do que equações. Né. Então, essas foram as equações de equilíbrio que a gente deduziu, né. Nessa parte de tensões, a outra coisa que nós deduzimos foi o quê? Foi aquela questão do tensão num plano inclinado qualquer. Ou seja, se você, no interior do seu corpo, você tiver
em determinado ponto, que você conhece o estado de tensões, você consegue calcular o estado de tensões em relação a qualquer plano inclinado em relação aos eixos que você tem, né? Então, se você conhece o estado de tensões em relação ao sistema x, y, z, você consegue achar, em relação a qualquer outra direção, a tensão normal e a tensão de cisalhamento. E a forma para fazer isso é essa daqui, né? Você pega a matriz que representa o tensor de tensões, pelo vetor normal daquele plano, e você acha o vetor tensão naquela direção especificada pelo N. Claro que depois, se você quiser decompor isso aí em cisalhamento e tensão normal e tensão de cisalhamento, você tem que projetar no plano, para saber quem que é a tensão normal, quem que é a tensão de cisalhamento nessa operação. Tá? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, foram essas duas principais, né, equações que a gente usou na tensão. Esses slides são novos, certo? Tem alguns exercícios que foram colocados aqui pelo Macaio, e depois a gente vai resolvê-los, né, para sair um pouco aí dessa parte teórica. Mas eu vou aproveitar para fechar a parte teórica e a gente deixa o restante da aula só para exercícios, tá? Essas são as equações diferenciais de equilíbrio, como eu já falei, né? Caso plano, 2 equações e 3 incógnitas. No caso geral, 3 equações e 6 incógnitas. Então, partimos para frente para definir as deformações, né? Deformação normal e deformação de cisalhamento, e chegamos às expressões, né, depois daquelas deduções que nós fizemos, expressões dessas deformações em termos cadê tá aqui, né? Em termos dos deslocamentos. Né? Lembrando que o campo de deslocamentos a gente chamou U, V e W, deslocamento na direção X é U, deslocamento na direção Y é V, e deslocamento na direção Z é W. Então, as deformações, elas são obtidas a partir de derivação direta dos deslocamentos. Tá? Então, deixa eu pegar aqui no plano, né, no caso do plano, eu tenho 3 deformações, que são obtidas a partir dos deslocamentos, como vocês estão vendo aí, a derivada. No caso geral, tridimensional, a definição é dada por essas 6 equações. Tenho aí essas 6 novas definições para poder calcular as deformações em função dos deslocamentos. Tá? Então, relembrando, né? Vamos pensar no 3D, que é o caso mais geral. Temos 3 equações de equilíbrio, onde aparecem 6 tensões. Agora eu tenho 6 equações relacionando deformações e deslocamentos, onde aparecem os 3 deslocamentos e as 6 deformações. Então, os deslocamentos U, V e W. O V e W. E as deformações, essas 6 que estão aparecendo aí, né? EYX, EY, EYZ, gama XY, gama XZ, gama YZ. Então, resolver um problema de elasticidade significa você encontrar os deslocamentos, que são 3 variáveis, as 3 variáveis, as que são 6 variáveis, e as tensões, que são outras 6. A gente tem um total aí de 15, né? 6 e 6, 12, 3, 15 variáveis a serem determinadas na solução de um problema de elasticidade tridimensional. No caso bidimensional, isso aí diminui bastante, né? A gente vai ver. Mas dá para ver que é um problema bem complexo. Né? Nós temos até agora, então, apenas 3 equações de equilíbrio e essas 6 equações aí de deformação e deslocamento. E as duas, né, esses 2 conjuntos não estão relacionados entre si de forma nenhuma. Só um minuto aqui. Tem que carregar um iPad aqui para minha filha ter o que fazer agora, né? Senão ela fica aqui em cima da gente.
eu voltar aqui. Bom, então vamos lá, né? 15 incógnitas, 3 deslocamentos, 6 deformações e 6 tensões, e até agora, 3 equações de equilíbrio e 6 relações de deformação e deslocamento, que não conversam entre si, né? Nas equações de equilíbrio só aparecem as tensões, nessas equações, nessas 6 equações que estão aí no slide que está sendo apresentado, aparecem somente deslocamentos e deformações. Então não dá para a gente nem pensar em solução no momento. Uma outra coisa que foi apresentada no final da aula passada foram as chamadas equações de compatibilidade, né, que basicamente consiste em você manipular essas definições para encontrar entre as deformações que são obrigatórias de serem atendidas, né, se você quer uma solução única para um problema de elasticidade. Voltando aqui no slide anterior, né, a gente tem aí 6 deformações e 3 deslocamentos. É o seguinte, se eu te der um campo de deslocamentos, qualquer, U, V e W, né, você pode calcular as deformações diretamente. Vai demorar, não vai demorar. Se eu te der o campo de deslocamentos, você calcula as deformações simplesmente fazendo a derivada. Agora, se eu te der um campo de deformações, certo? Epsilon x, epsilon y, até o gama yz, é possível obter os deslocamentos a partir dele? Bom, você não, né? Só que você tem 6 equações e 3 deslocamentos. Então, nem todas as soluções possíveis, né? Você tem, no caso, mais equações do que incógnitas para determinar os deslocamentos. Então, por isso é que surgiram aí essas equações de compatibilidade. Quer dizer, dado o deslocamento, eu obtenho a deformação por derivação direta e não tem problema nenhum. Mas, dada a deformação, será que eu sou única para os deslocamentos, uma vez que eu tenho mais equações do que incógnitas? Então, para você se certificar disso, é que a gente usa essas chamadas equações de compatibilidade. Elas não são equações auxiliares, né, para que, uma vez que a gente tenha obtido os campos de deformação, né, esses épsilons tudinho aí, a gente poder assegurar que eles correspondem a uma solução do problema de elasticidade. Então, essas aí são as equações de compatibilidade. No caso 2D, você só tem essa daqui, né? 3D você tem essas 6 equações. Repito, não são equações novas, são equações simplesmente de verificação, tá? De verificação se o teu campo de deformações é um campo compatível. Mas, enfim, a coisa, né, só faz complicar mais. Eu repito, tenho 15 variáveis e 9 equações, né? 3 mais 6, 9 equações. E essas 3 equações de equilíbrio só aparecem tensões, e nas relações de deformação e deslocamento só aparecem deslocamentos e deformações. Então, eu tenho 3 variáveis aqui e 6 variáveis aqui que não conversam entre si. Certo? Não conversam entre si essas equações. Para que a gente possa resolver o problema, efetivamente, eu preciso encontrar uma maneira de relacionar as grandezas estáticas, né, que são as tensões, com as grandezas cinemáticas, que são os deslocamentos e deformações. Como é que a gente faz isso? É da mesma forma que no problema unidimensional, né, aquele probleminha que a gente deduziu no início do curso. Da mesma forma. O que é que eu fui lá? Eu fui atrás de um conjunto de equações que relacionasse tensão e deformação. Esse conjunto de equações compõe o que a gente chama de equações constitutivas, né, que dizem respeito a quê? Dizem respeito ao material que você está utilizando. Certo? Então, para poder efetivamente resolver o problema, eu preciso de mais essas equações que relacionam a tensão no material com a deformação no material. Ou vice-versa, né? Em geral, tá? No caso mais geral possível, né? Essas relações constitutivas dos materiais, elas podem ser bastante complicadas, né? Vai depender do material que você está trabalhando. E aí a gente tem alguns exemplos do que pode acontecer. Por exemplo, a relação tensão-deformação de um determinado material
Ou seja, a deformação, ela pode ser obtida a partir da tensão, da temperatura, desculpa, do tempo, né, da temperatura e de outras variáveis mais. No caso geral, essas relações ela envolvem ainda outras variáveis, como, por exemplo, temperatura e tempo. Para citar como exemplo, se você pega o concreto numa temperatura ambiente, ele tem uma relação tensão-deformação. Se for a temperatura mais alta, essa relação tensão-deformação, ela é influenciada pela temperatura, ela muda. Certo? Outra coisa que a gente sabe já também, e vamos ver depois nesse curso ainda, na parte das lajes, né? Quando você carrega uma peça de concreto e mantém a carga aplicada durante um longo tempo, você tem uma deformação imediata e depois você tem uma deformação que vai aumentando ao longo do tempo, que a gente chama de fluência. Ou seja, nesse caso, a relação tensão-deformação não depende só da tensão, depende também do tempo. Então, portanto, você tem aí em geral, essas relações entre tensão e deformação, elas têm, e elas necessariamente são obtidas a partir de ensaios experimentais. Certo? Ou você tem a deformação em função da tensão e outras variáveis, ou você tem a tensão em função da deformação de outras variáveis. No nosso caso, a gente vai e vamos buscar relações tensão-deformação que não dependam de variáveis que não sejam somente deformação. Ok? Então, nós vamos buscar uma relação constitutiva que seja tenha dependência nem do tempo, nem da temperatura, nem de outra variável externa. Para isso, a gente vai utilizar a chamada teoria linear da elasticidade. Ou seja, tudo que a gente viu até agora, as equações de equilíbrio, certo? E as relações de deformação e deslocamento, nada daquilo dependia do material que eu estava usando. Agora, com a introdução desses modelos constitutivos, é que a gente vai colocar o material na jogada, certo? E qual o material que a gente vai usar? A princípio, não vou fixar nenhum material específico, mas nós vamos fixar um tipo, né, de comportamento específico, que é justamente o material chamado linear elástico. Certo? Ou seja, nós vamos, agora sim, a partir desse momento, estudar a teoria linear da elasticidade, que é nada mais do que a velha conhecida lei de Hooke, né? A tensão e a deformação, elas são proporcionais. No caso uniaxial, ou seja, quando eu tenho somente uma componente de tensão, deixa eu trazer isso mais para perto, quando eu tenho somente tensão, a gente já conhece essa relação desde a resistência dos materiais. Né? Então, se eu tenho somente uma componente de tensão aqui atuando nessa face, a relação tensão-deformação é dada diretamente aqui pela lei de Hooke. Certo? Isso aí a gente já viu, né, em resistência 2. Agora a gente já sabe também, né, por outro lado, que quando você aplica tensão numa determinada direção, na direção perpendicular a ela, você tem deformação também, devido ao chamado efeito de Poisson. Ok? Então, nesse caso unidimensional, eu vou ter a deformação na direção X, onde você aplicou a tensão, e nas outras duas direções, eu tenho uma deformação. A deformação na direção tensionada, multiplicada aí pelo chamado coeficiente de Poisson. E mais no sentido contrário. Né? Então, quando você traciona uma direção axial, você, nas duas direções perpendiculares, você causa um encurtamento. Ok? Então, isso aí é... Não deu tempo ainda não, Larissa. Não deu tempo ainda. Isso aí é chamado efeito de Poisson, né? Quando você tem tensão numa direção, você tem deformação nas outras duas também.
E nós vamos usar essa propriedade para deduzir, né, as equações constitutivas do nosso material linear elástico. Nós vamos fazer as seguintes hipóteses. Primeiro, eu vou ter que considerar o efeito de Poisson através desse coeficiente Ni, o quanto que eu tenho que multiplicar a deformação devido à tensão para achar as deformações nas direções perpendiculares. Nós vamos considerar o nosso material isotrópico, ou seja, em qualquer direção você tem as mesmas propriedades, certo? Então, qualquer direção que você pegue, você tem o mesmo módulo de elasticidade, o mesmo coeficiente de Poisson. E nós vamos considerar válida a superposição de efeitos. Então, as minhas relações constitutivas, elas vão ser obtidas a partir da superposição de situações onde eu tenho somente deformação uniaxial. Certo? Vamos ver como é que funciona isso já já. Em relação às tensões de cisalhamento, a gente vai considerar que elas são desacopladas entre si em relação aos esforços normais, certo? Ou seja, tensão normal não influencia e mais, né? E as deformações de cisalhamento não são completamente desacopladas entre si, não são influenciadas umas pelas outras. Fácil, né? Certo? O que é que eu tenho aí? O que é que eu vou fazer? Vou pegar um infinitesimal, certo? Um cubinho aí infinitesimal, e vou aplicar sequencialmente, primeiro, uma tensão normal na direção x, sigma x. O que é que acontece? Quando eu aplico uma tensão normal na direção x, aparece uma tensão, uma deformação naquela direção, certo? Igual a tensão dividida pelo módulo de elasticidade. E nas outras duas direções, epsilon y e epsilon z, aparece uma deformação devido ao efeito Poisson. Portanto, essas duas deformações, essa é a etapa 1, elas são influenciadas pela deformação εx, e substituindo esse cara aqui, a gente acha, né, as deformações axiais, né, quando você tem a tensão σx atuando sozinha. Então, aqui, nessa primeira etapa, σx somente. Aí vamos lá, guardamos esse resultado. Depois vamos para a segunda situação, essa situação 2 aqui no meio, que é quando eu tenho a tensão σy atuando sozinho. O comportamento é análogo, né? Quando eu aplico uma tensão na direção y, eu vou obter uma deformação na direção y, que eu vou colocar essas marquinhas de 2 aqui, que vai dizer que é na segunda etapa. Vou obter uma deformação na direção y, e nas duas outras direções transversais eu obtenho também deformações que são iguais às deformação y multiplicado pelo coeficiente de Poisson. Então, eu achei agora o efeito do sigma y atuando sozinho. Finalmente, na última etapa, a gente aplica o sigma z sozinho, não vou repetir todo o processo, né? Acho que já essa sigma z atuando sozinha, ela provoca uma deformação epsilon z e provoca duas deformações transversais, que são o epsilon z multiplicado pelo coeficiente de Poisson. Certo? E aí, para obter a situação geral, é só você somar, né, essas três etapas e você obtém essas equações que estão aqui em amarelo, que representam as deformações em função de todas as deformações normais em função de todas as tensões normais, tá? Só um minutinho aqui, pessoal, tem um rapaz fazendo um serviço aqui, eu tenho que falar.
Pessoal, desculpa aí que eu fui pagar aqui um negócio. Mão levantada aí, quem quer falar? Live? Quer perguntar alguma coisa? Pois baixa a mãozinha aí que você ligou sem querer, então. Bom, pessoal, desculpem aí a interrupção. Obrigado por esperar. Vamos voltar aqui ao nosso slide, né? Concluindo, né? Três equações que estão aí em amarelo, né? Do lado direito, são as relações tensão-deformação para o caso de elasticidade linear normais. Já em relação às tensões de cisalhamento, como já mencionei, vai ser tudo desacoplado. Né? Então, por exemplo, o gama XY, ele vai ser simplesmente o tal X, o G, né, que é o modo de elasticidade transversal, assim como o gama YZ e o gama ZX. Né? Então, tem três figurinhas aí especificando como é que são essas deformações, qual é a direção delas. Ser desacoplada simplifica bastante. Né? Outra coisa que eu não vou demonstrar aqui, mas a gente já sabe também desde a resina, é que o módulo de elasticidade transversal, esse G, ele pode ser escrito como E mais Ni, ou seja, as três propriedades do material, basta você fornecer duas, né? Eu não preciso fornecer as três, já que existe essa relação entre essas três grandezas. Okay? Porque eu coloquei as equações constitutivas, né? Isso aí a gente pode escrever na forma matricial também, às vezes quando você quer fazer uma notação mais compacta, você vetores e matrizes, então tem um vetor de deformações relacionado com um vetor de tensões através dessa matriz D. Em muitos problemas, o que você quer, na realidade, é o contrário, né? Você quer calcular a tensão, então a gente precisa só simplesmente inverter essa equação. Então você acha essa relação para calcular a tensão em função da deformação. Ok? E a matriz que relaciona, chamada matriz constitutiva, é o que a gente normalmente chama de matriz das constantes elásticas daquele material. Com isso, né, nós acabamos de introduzir mais 6 equações. Né? Mais 6 equações. Empacotar tudo e tentar resumir isso aí. Eu vou inserir um novo slide para que a gente com maior clareza. Né? Não vou reescrever as equações, porque são muito grandes. Mas o que é que nós tínhamos anteriormente? A gente tinha o equilíbrio, que eram 3 equações, e apareciam 6 incógnitas. Assim, né? Depois nós escrevemos as relações entre deformação e deslocamento, que eram 6 equações, envolvendo os deslocamentos, o V e W, e as 6 componentes de deformação. Gama XZ e gama YZ. Até agora eu tenho 3, 6, 9, e aqui eu tenho 6, 3, 9 e 6, 15. Quando eu coloquei a relação constitutiva,
no caso, a relação constitutiva linear elástica, introduzir 6 novas equações, que por sua vez envolviam, né, tensões e deformações. Somando tudo, 6 e 3, 9, 6, 15 equações, e 6 e 3, 9 incógnitas. Então, pelo menos do ponto de vista do número de equações, a gente está com equações suficientes, certo? Só que, né, as equações de equilíbrio eram equações diferenciais parciais, né? As relações de deformação e deslocamento também são parciais, envolvem derivadas, né, parciais. A única que não envolve derivada é constitutiva. Agora, como resolver um problema com tanta equação assim? Né? Em geral, é muito difícil, né? A não ser para alguns casos particulares. As pessoas conseguem, nós conseguimos construir uma solução, mas mesmo para os problemas mais simples, isso aí já dá bastante trabalho para fazer, né? Principalmente se for tridimensional. Então, não é por causa disso que a gente não vai estudar elasticidade. Por quê? Porque é importante você conhecer as características do problema, para que quando você for resolver, você não vai resolver na mão, né? Você vai geralmente usar uma solução numérica aproximada. Você saber o que são as grandezas, o que elas significam. Vamos particularizar um pouquinho, tá? Vamos falar de uma situação mais simples, que essa aí dá para a gente resolver mais problemas, porque o problema se torna bem menor, né? E geralmente aqui vão ser exemplos bidimensionais. O que é que acontece quando eu tenho o chamado estado plano de tensão? O estado plano de tensão, ele ocorre quando você tem uma determinada estrutura, né, que ela, ações, é muito inferior às outras duas. Né? Então, vocês estão vendo aqui essa fatia, né? Parece aqueles bifes de desenho animado, né, que você dá para o cachorro. Azul que nós estamos vendo é o plano XY. E no outro plano, fica mais claro, certo? Então, essa partes maiores estão situadas no plano XY. E no outro plano, na direção Z, você tem uma espessura relativamente pequena em relação a essas outras dimensões. Todas as ações, né, todas as cargas, elas estão aplicadas no XY. Então, eu tenho o quê, né? Eu tenho uma... Ficou muito grande, não vai dar para vocês verem. Vou pegar um menorzinho. O problema estado plano de tensões, nesse livro aqui, um livro menor ainda. Então, quando você tem ações somente nesse plano, e a outra dimensão é pequena em relação às dimensões do plano, considerar que está no estado plano de tensões e, de fato, né, tem muita aplicação nas estruturas civis. Né? Por exemplo, as vigas, né, de concreto, as membranas, as chapas em estruturas metálicas, são exemplos de estruturas que podem estar submetidas a um estado plano de tensão. Quando isso acontece, o que é que vai acontecer? O que é que ocorre, né? Eu tenho somente tensões nas direções x e y. Então, nas relações constitutivas, né, eu vou eliminar todos os componentes que tem z no meio. Né? Eu vou cortar esse ni sigma z aqui, vou cortar esse ni sigma z aqui na deformação y, e na deformação YZ eu vou cortar o sigma z. Você observa que no estado plano de tensões, certo? No estado plano de tensões, eu tenho uma deformação na direção z, né? Por conta do efeito Poisson.
Mas muitas vezes a gente não se preocupa muito com essa deformação na direção transversal. Ela é uma deformação livre de tensão, então a gente normalmente não se preocupa muito. Em relação ao cisalhamento, eu não vou ter nem o tal XZ, nem o tal YZ, de tal forma que depois dessas simplificações a gente acha essas relações de deformação, tensão-deformação aqui de baixo, né? Envolvendo somente 3 componentes de tensão e 3 componentes de deformação. Evidentemente fica muito mais simples do que o caso geral. E, né, mesmo eu estando no plano XY, eu tenho uma deformação aí, digamos, lateral na direção Z, tá? Isso aqui não necessariamente vai ser zero, mas todas as deformações de cisalhamento relativas ao plano Z, elas são nulas, ok? Portanto, o estado plano de deformações, a gente tem uma boa, né, redução no número de variáveis. Realmente é o que a gente consegue resolver na mão aqui, o que a gente consegue fazer como exercício. Tá? Deixa eu só salvar esse arquivo aqui, né? Pois bem, vamos para frente. Né? Coisa lenta aí. E aí a gente pode reescrever a lei de Hooke generalizada de acordo com essas hipóteses do estado plano de tensão, e o que se obtém são essas duas equações que estão aí representadas. Né? Só vou ter εx, εy e gama xy, as 3 deformações no plano, em função das 3 tensões no plano. Isso se eu quiser obter as deformações a partir das tensões. As tensões a partir das deformações, eu tenho que inverter essa relação, e é isso que a gente acha. Né? Se inverter essa matriz, você acha que sigma x, sigma y, tal xy, é igual a E sobre 1 menos μ ao quadrado, multiplicado por essa matriz, vezes as deformações. Então, no caso, né, dos problemas planos, né, as minhas relações de tensão-deformação, elas são bastante simplificadas. Vamos fazer um exercíciozinho aí para sair um pouco desse negócio de só apresentar equação, né? Fazer um exercício bem simples, tá? Só para a gente criar um pouco de familiaridade. Então, o que é que acontece? Né? Determine-se o seguinte campo de tensões bidimensionais, ou seja, eu te dou as componentes de tensão sigma x, sigma y e tal xy, evidentemente aí em função de x e y, é um plano, onde A é uma constante. Vamos ver se esse campo de tensões é solução de um problema de elasticidade. Para um campo de tensões ser solução de um problema de elasticidade, ele precisa necessariamente de obedecer às equações diferenciais de equilíbrio. Mas, o que é que ele nos diz aí? É que as forças de corpo são nulas e que você tem um material linear elástico, o modo de elasticidade é e coeficiente de Poisson. Então, vamos lá, né? Vamos ver se esse campo de tensões é uma solução de um problema de elasticidade. Será que ele obedece às equações diferenciais de equilíbrio? Basta substituir. No plano, as equações diferenciais são essas duas que estão aqui. Então, substituindo sigma x, derivado em relação a x, fica 6a xy. A derivada do tal xy em relação a y, ó, esse cara aqui fica menos 6a xy também. Como as forças de corpo, né, que ele mencionou anteriormente, são nulas, então, essa primeira equação ela é satisfeita pelo campo de tensões que a gente escolheu, que ele passou. Né? A segunda equação de equilíbrio, né, basta, mais uma vez, essa é a segunda equação de equilíbrio no plano, basta eu pegar o campo de tensões, né, e jogar aqui dentro das derivadas. A derivada de tal xy em relação a x é menos 3ay2, e a derivada de sigma y em relação a y é 3ay2. Com as forças de corpo nulas, isso aqui é zero. Então, né, realmente, esse campo de tensões fornecido, ele obedece às equações de equilíbrio.
Mas será que, ainda assim, será que eu posso garantir que é uma solução para o problema de elasticidade? Não, né? Por quê? Porque eu preciso checar se as deformações são compatíveis, tá? Certo? Se as deformações são compatíveis. Como é que eu acho as deformações? A partir da relação tensão-deformação do material. Tá? Ou seja, essa relação que apareceu aí. Primeiro, né? Primeiro conjunto de equações. Se eu calcular as deformações em função das tensões, simplesmente substituindo o que ele passou, né? Então, acho que o εx é dado por essa expressão, A sobre E, 3x2y menos y3. A deformação na direção y, basta substituir as expressões da tensão aqui, eu vou achar a deformação na direção y. A deformação de cisalhamento, basta eu substituir a tensão de cisalhamento na relação constitutiva. Aplicando agora a relação de compatibilidade, né, vocês lembram, não é uma relação nova, tá? Essa relação é obtida a partir das relações entre deformação e deslocamento, mas ela é uma condição para que a solução que a gente encontrou de tensões e deformações, ela seja realmente uma solução de um problema de elasticidade. Derivando duas vezes εx em relação a y, somando com a segunda derivada de εy em relação a x, e derivando aqui o gama xy duas vezes, uma em relação a x e outra em relação a y, a gente acha essa, para o lado esquerdo, essa expressão, né? Menos 6a ni y sobre e, igual a menos 12, duas vezes, aparece duas vezes aqui, a mesma coisa, né? E a 1 mais ni y sobre e. Então, a gente constata, né? Posso até somar isso aqui, dos dois, né? Fica menos 12 a ni y sobre e, do lado esquerdo, que é diferente de menos 12 a ni mais ni y sobre e. Evidentemente, essas duas coisas são diferentes, certo? E não daria nem para você consertar essas expressões, não daria nem para achar um valor particular de A que fizesse com que isso aí fosse obedecido. A não ser o A igual a zero, né? Mas se o A igual a zero, o estado de tensões é um estado de tensões nulo, trivial, não me interessa. Portanto, como a equação de compatibilidade não foi satisfeita, esse campo de tensões inicial, que você supôs, ele não é a solução de um problema de elasticidade. Portanto, se você achar ele como uma solução, a sua solução está errada. Mas é só esse é um exemplo mais ilustrativo, né, para a gente se familiarizar como é que eu obtenho a deformação a partir da tensão, né, etc. Você vê que nesse exercício ninguém falou nem em deslocamento. Né? Enfim, vamos então colocar, né, o problema em termos formais. Em que é que consiste a solução de um problema de elasticidade linear? Então, dada uma determinada estrutura, né, e aqui eu estou falando no caso geral, em 3D, certo? Esse volume, né, chamado domínio da estrutura, esse domínio ele é envolvido por uma superfície, que nós estamos chamando aqui de S, está bem pequenininho, né, o S, mas tem a superfície externa que envolve esse domínio a gente chama de S, portanto, isso aí é a fronteira do meu problema. Esse corpo ele está sujeito, em algumas regiões, a forças externas aplicadas na superfície. Tá? Essas forças, em geral, vão ser, como a gente já viu, forças por unidade de área. Tá? Vão ser sempre forças por unidade de área. Eventualmente, você vai poder simplificar isso para tratar como uma força por unidade de comprimento, ou como uma força concentrada. Mas, rigorosamente falando, o que você vai ter sempre são forças por unidade de área. Existem também regiões desse corpo onde eu tenho deslocamentos prescritos. Né?
você tem um deslocamento prescrito, aqueles apoiozinhos, né? Nessa região aqui, você tem os deslocamentos prescritos, e na outra região, você tem forças prescritas. Isso quer dizer o quê? Que a minha estrutura, o meu sólido, ele está submetido a ações externas, né? Que atuam nessa superfície. Essa superfície, ela pode ser separada em duas partes. Ou seja, o S, né, é igual ao S, uma parcela onde as forças são prescritas, unida, né, com uma parcela onde os deslocamentos são prescritos. Então, tem que colocar aqui união, né, que não dá para a gente somar essas coisas. Okay? Então, em toda a superfície externa do seu corpo, ou você vai ter a força prescrita numa determinada direção, ou você vai ter o deslocamento prescrito naquela direção. E a gente pode fazer uma analogia com a barrinha, né? Aquela barrinha que a gente resolveu, os primeiros problemas. Ou eu tinha uma condição de contorno no deslocamento, né? Que era impedido, uma reação de apoio ali, tinha. Ou eu tinha uma força aplicada na extremidade. Aqui, na teoria geral, é a mesma coisa, né? Você tem condições de contorno que são forças aplicadas na superfície, e tem condições de contorno que são deslocamentos prescritos na superfície. Também considerar, nesse caso geral, que eu posso ter forças por unidade de volume, que a gente tem chamado de forças de corpo, em todo o volume da tua estrutura, e que, na prática mesmo, vai acabar sendo o peso próprio, que tem uma direção fixa, né? Uma direção sentido, né? Apontando para o centro da Terra. Né? Então, qual seria o nosso o enunciado do nosso problema? O enunciado de um problema de elasticidade. Dado um sólido que tem material linear elástico e que está submetido a um conjunto de forças de campo e forças de superfície, certo? E que também uma parcela da sua superfície externa está com seus deslocamentos restritos, de tal forma que eu não tenho, né, possibilidade aí de um deslocamento de corpo rígido, que é um deslocamento que não gera tensão, certo? Então, dadas essas informações, o meu objetivo é determinar os deslocamentos, o V e W, a gente pode chamar aqui coletivamente de vetor U, as deformações, as 6 componentes, Y, Z, eu vou coletivamente chamar de epsilon, só esse tiozinho aqui embaixo, para não precisar ficar escrevendo em negrito, né, mas é um vetor, né? E as tensões, que são as 6 componentes de tensão. YZ. Certo? Então, o nosso objetivo é determinar esses 15 campos, lembrando que todo mundo aí depende de X, de Y e de Z, de tal forma que eu satisfaça as 3 equações de equilíbrio, as 6 relações de deformação e deslocamento e as 6 relações constitutivas do material. Certo? Agora, como é um problema de equações diferenciais, parciais, a gente deve achar as expressões, né, a partir da solução da equação diferencial, você acha as expressões que governam o problema. Mas, para você achar, no processo de integração das equações diferenciais, você acha algumas constantes. Né? Então, para resolver o problema definitivamente, você precisa também calcular essas constantes, e o cálculo dessas constantes ele é feito em função das condições de contorno. As condições de contorno. Unidimensional, que eu estou sempre me referindo a ele, né? Eu tinha condições de contorno do tipo deslocamento prescrito e condições de contorno do tipo força prescrita. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, existe uma região da minha fronteira onde os deslocamentos são prescritos, essa região eu chamo SU,
E existe uma região da minha fronteira, que eu chamo de SF, em que as forças são prescritas. Tá? Então, nessa região SF, onde as forças são prescritas, eu posso relacionar a força externa atuante com o estado de tensões naquele ponto, de tensões e o vetor normal da superfície naquele ponto. Isso aí a gente vai fazer exercícios para aplicar, né, essa equação e mostrar como é que isso aí funciona na prática. Né? Mas em relação a essas duas sub-regiões em que se divide a minha superfície externa, eu tenho que a interseção, a união da região das forças prescritas com a região dos deslocamentos prescritos tem que dar minha área telha, original, e que a interseção da região de forças prescritas com a região de deslocamentos prescritos é o conjunto vazio. Isso aqui, na verdade, o vazio é assim, né? Rigorosamente falando, é o conjunto vazio. Ou seja, você não vai ter nunca as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ou você tem a força prescrita, inclusive podendo ser nulo, ou você tem o deslocamento prescrito, que corresponde a uma reação de apoio. Né? Fazendo sempre a analogia com o nosso problema mais simples, né? Aqui eu tenho deslocamento. E aqui nessa outra extremidade eu tenho força prescrita. São os dois tipos de condições de contorno que a gente tem. Certo? Só que, evidentemente, né, enunciar o problema não quer dizer que você já sabe resolver. Por quê? Porque é um conjunto de 15 equações diferenciais, nem diferenciais, né, as relações da formação e deslocamento, elas não são relações diferenciais, mas tanto o equilíbrio quanto a compatibilidade são equações diferenciais parciais. Né? Então, uma vez posto o problema, isso não quer dizer que vai ser fácil nem vai ser rápido você resolvê-lo. Né? Então tá aí o resumo da ópera, né? Tenho 3 equações de equilíbrio, tenho 6 relações de deformação, deslocamento e 6 relações constitutivas. Como incógnitas eu tenho os deslocamentos, que vão variar com x, y e z, ou seja, vão ser campos tridimensionais. Aqui, né? Uma vez que você conhece os deslocamentos, você consegue calcular as deformações e, a partir da relação deformação e deslocamento, você pode calcular as tensões. Tá? Então, não foi colocado aqui por quê? Né? Deformações e tensões também são incógnitas, né? Mas elas são obtidas diretamente a partir dos deslocamentos. Por quê? As deformações, né, são derivadas dos deslocamentos. E as tensões são relacionadas com as deformações a partir da lei constitutiva do material. Então, em última análise, se você obtiver os deslocamentos, você consegue fazer isso com relativa facilidade. Só que nem sempre é fácil, né, você obter esses deslocamentos, porque as equações são complicadas. Né? Dá para reduzir esse negócio de 15 equações, 15 incógnitas? Dá, né? Certo? Como é que você pode reduzir a um sistema de equações somente nos deslocamentos? Escreve as deformações em função dos deslocamentos. Como é que faz isso? Né? O εx, por exemplo, é du dx, etc. São aquelas 6 relações. Em seguida, você escreve as tensões em função das deformações. A partir daquela construtiva. E, finalmente, você escreve as equações de equilíbrio em função dos deslocamentos. Ó. Aqui você escreveu as deformações em função dos deslocamentos. Quando você pegou as tensões em função das deformações, você já tinha colocado essas deformações em função dos deslocamentos, portanto, está tudo em função dos deslocamentos. E quando você joga as tensões nas equações de equilíbrio, que foram escritas em função dos deslocamentos, eu chego assim, né, a um sistema com 3 equações diferenciais parciais, de segunda ordem, com 3 incógnitas. Certo?
que são as 3 equações de equilíbrio. Ou seja, eu posso reduzir esse sistema super complicado num sistema de 3 equações diferenciais parciais de segunda ordem com 3 incógnitas. Então, o problema estaria bem posto, né? E tudo em função dos deslocamentos. Okay? Se for no estado de plano de tensões, melhor ainda, né? Que eu tenho 2 equações diferenciais parciais com 2 incógnitas. Então, sempre é possível a gente reduzir esse sistemão aí de um monte de equação a um conjunto de equações que dependem só dos deslocamentos. Ok? Agora, vai ficar bem mais fácil para resolver? Talvez sim, talvez não. Vai depender de cada problema que você está resolvendo. Certo? Vai depender da geometria de cada problema, principalmente. Para que eu garanta a existência e unicidade, né, eu preciso garantir que esse sistema de equações diferenciais tem sempre solução e também que essa solução é única. Isso aí é mais uma questão do ponto de vista matemático, né, a gente não vai se deter muito nessas considerações, mas o fato é que se eu obtiver o campo dos deslocamentos, eu posso obter o campo de deformações e o campo de tensões diretamente. E aí, vamos partir para tentar obter soluções analíticas? Melhor não, né? A gente vai fazer algumas soluções analíticas para alguns casos particulares, para poder enxergar como é que a coisa funciona, mas no caso geral, onde eu tenho geometria, apoios e condições de contorno que não são simples, se tornar praticamente intratáveis, é muito difícil de resolver na mão. Certo? Mas a gente pode resolver alguns problemas de interesse prático através do cálculo analítico, cálculo manual, e aproveitar, né, o chamado princípio de Saint-Venant para obter soluções aproximadas interessantes. Se você tiver problemas mais complexos, né, com geometrias complexas, com condições de contorno, né, variação grande das ações, aí você não tem outro jeito, não. Você não vai conseguir nada tentando resolver analiticamente. Para uma análise experimental de tensões, levaria para o laboratório, mediria as deformações, etc. Ou você, que é o que se faz mais na prática, né, você parte para soluções aproximadas através de métodos numéricos computacionais. Né? Quem são esses métodos numéricos? Né? O principal deles, o mais conhecido, que praticamente domina o mercado aí dos métodos, é o chamado método dos elementos finitos. Então, usando o método dos elementos finitos, você consegue resolver problemas de elasticidade linear com geometrias complicadas, com condições de contorno quaisquer, mas sempre tendo em mente, né, que você está fazendo ali uma solução aproximada. Né? Todas essas soluções numéricas, em geral, elas são aproximadas. Elas só são exatas quando algumas coisas, né, coincidem. Né? Você só consegue achar uma solução exata quando a solução do teu problema real tiver contida na solução como válida pelo método dos elementos finitos. Isso aqui não é muito nosso escopo, tá? Geralmente, o que a gente faz é um dia marcar uma aula para a gente ver, resolver um problema de elasticidade tridimensional ou bidimensional através do método dos elementos finitos usando um software comercial. Isso aí, normalmente a gente faz, tá? Eu não marquei ainda, vou ver se a gente consegue organizar isso com um dos alunos lá do mestrado, que é o pessoal que mexe todo dia nesses programas de elementos finitos, então tem muita familiaridade. Podia vir para mostrar para vocês. Aí a gente ainda vai tentar marcar uma sessão dessas. Mas que diabos é o princípio de Saint-Venant aí que eu falei para vocês, né? Em Resistência 2 a gente chega a bater um papo sobre esse princípio. E ele diz o seguinte, né? Os campos de deslocamentos, deformações e tensões, ou seja, a solução da elasticidade, em um determinado sólido, causados por diferentes sistemas de forças estaticamente equivalentes,
são aproximadamente iguais em regiões distantes dos pontos de carregamento. 4 exemplozinhos da mesma estrutura, submetida a carregamentos diferentes. Tá? Uma barra vertical com carregamento vertical também. Então, eu posso aplicar essa carga de várias maneiras. Né? Pode botar uma força concentrada aqui no meio, você pode botar 2 forças distribuídas aqui, 2 forças concentradas, metade em cada pontinha aí, né? Você pode colocar 1/3, 1/3 e 1/3, ou seja, tem infinitas possibilidades de maneiras diferentes de você aplicar essa carga. Ou você pode pegar a carga toda e considerar uma carga distribuída em cima dessa área, tá? Da área da seção transversal. Certo? Essas 4 situações, 1, 2, 3 e 4, elas são estaticamente equivalentes. Por quê? Porque elas têm a mesma resultante aplicada no mesmo ponto de aplicação. Todas essas quatro, né, representações de força, elas têm uma resultante igual a essa daqui aplicada no eixo ali da seção transversal. Então, como elas são estaticamente equivalentes, a uma determinada distância do seu ponto de aplicação, você tem, né, que os campos de tensão e deformação nessa região, a chamada de região B, eles são aproximadamente iguais. Certo? Isso é interessante porque, em geral, né, distribuição de carregamentos complexa, né, você pode substituir por uma distribuição de carregamentos mais simples. Claro que na região em volta do ponto de aplicação da carga, que seria essa região daqui de cima, essa região aqui está representada com a letra D, ou seja, região de descontinuidade, regiões você não vai ter a mesma distribuição de tensões, não. Porque você tem uma perturbação devido à carga concentrada da vida ali. Mas o que você pode garantir no princípio de Saint-Venant é que a partir de uma certa distância desse ponto de aplicação, e a ordem de grandeza dessa distância é a ordem de grandeza da seção transversal, ou seja, aproximadamente aqui uma dimensão igual à seção transversal, a distribuição de tensões, deformações e deslocamentos nessas regiões intermediárias, ela é aproximadamente igual. Então, esse princípio de Saint-Venant, ele serve para você, né, desde que você não se preocupe ali com perturbações na região onde a carga está sendo aplicada, você consegue achar soluções para o interior do seu sólido, certo? Então, nesse exemplo em particular, né, a minha solução simplificada seria uma tensão normal na direção X, né? Cadê o X? O X é para cá. Tensão normal 0 na direção X e uma tensão normal constante na direção Y, igual a menos P sobre A, ou seja, toda a barra comprimida. Resumindo, se, né, na região de aplicação da carga eu tiver perturbações, devido a formas diferentes de aplicar a carga, essas perturbações elas vão se... que você vai se afastando dos pontos de aplicação. Quando a gente vai fazer exercícios mais tarde, a gente vai ver, né, que a região do apoio, né, no ponto de aplicação da carga, a minha solução não está boa. Mas tudo bem, né? Daqui a uma certa distância, essa solução ela é válida. Só um minutinho aqui, hoje é difícil. Alô? Deve ser da Claro. Ok? Chamado princípio de Saint-Venant. Então, vou dar uma pausazinha de 10 minutos agora, certo? Acabaram as equações, né? Pelo menos não tem mais nenhuma nova, né? Todas agora são conhecidas.
E a gente volta para fazer esse exercício, tá? É um exercício simples, justamente para introduzir os conceitos de uma forma mais suave. Né? E a gente volta daqui a 10 minutos. Pode ser?